vai, logo após essa inicialização de introdução, essa breve introdução e a apresentação de vocês, aí a gente vai pedir para que a professora entre, tá certo? Vamos começar agora. Bem, fazendo aqui uma leitura do que eu tenho aqui como informação, vamos dar início. Boa tarde a todos que estão aqui participando conosco. E é uma alegria imensa a gente estar aqui compartilhando desse momento de troca de conhecimentos, né? E o nosso tema vai ser exatamente envolvendo desenvolvimento de inovações na cadeia produtiva da maçã brasileira. E esse trabalho é um fruto de estudos publicado em capítulo de livro da editora Backup Books, com realização da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual, né? E nossos professores, aqui convidados, vão estar desenvolvendo as suas falas. Nesse momento, a gente só tem aqui, entre parênteses, sobre um pouquinho a questão da maçã, que é uma das frutas mais antigas e cultivada pelo homem. A Fuji, a Gala e a Verde são algumas das variedades, principalmente produzidas no sul do Brasil. E ela pode ser servida crua, assada, em geleias, tortas deliciosas e muito mais. É rica também em vitamina C. Em 2016, as fazendas já faturavam mais de 4 bilhões de reais e a exportação da fruta e do suco já rendeu 28 milhões de dólares nesse mesmo ano. E atualmente, em 2020, a exportação cresceu já 56% no início do ano, mantendo-se em alta. A maçã é usada em diversos produtos e encontra-se também em shampoos, vinagres e cremes. Isso quem fala é a Globo e o Summit Agro 2020. Inicialmente, a gente apresenta a professora Maria Emília, com pós-doutorado em controle estatístico de processos pela Universidade Estadual Técnica de Kazan e em métodos quantitativos aplicados à gestão pela Universidade de Algarve, Portugal. É bolsista de produtividade, desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq e pesquisadora de produtividade do CNPq e coordenadora do programa de pós-graduação em engenharia de produção. A professora Márcia Ross, também nossa convidada, ela possui o pós-doutorado em Administração, Inovação Social da Universidade de Caxias do Sul e tem o pós-doutorado em Administração, com Gestão do Agronegócio. Participa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e tem doutorado em Administração em Associação Ampla da Universidade de Caxias do Sul, assim como Brasil e Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, Rio Grande do Sul. Se tiver alguma coisa para corrigir, a gente agradece, pedimos as nossas desculpas, mas estamos aqui para poder já abrilhantar esse trabalho de vocês com a participação. Dou a palavra a vocês, se tiver algum problema na descrição do currículo. Está tudo ok? Perfeito. Então, eu passo a palavra agora à professora Maria Emília para conduzir os trabalhos que foram desenvolvidos nessa área do desenvolvimento da maçã, né? De inovações na cadeia produtiva da maçã. Boa tarde, professora Maria Emília. O áudio, professora. Vamos abrir. Professora, eu não estou conseguindo ouvir. Será que precisa aumentar um pouco o volume?
Tá ouvindo agora, Tadeu? Perfeito. Tá ótimo, ótimo. Muito bom. Vou testar de novo. Tá ok. Não, agora não. Tá bom. Ok. Faz um pouco de eco também. Pois é. Então, eu vou ter que sair de uma. Isso. Tentar, porque o problema é que eu estou tendo problema no microfone. Bom, então, voltando, né, eu gostaria então de agradecer a Backup Books, né, por essa oportunidade desse bate-papo aqui, né, e também os meus companheiros de autoria do capítulo de livro sobre desenvolvimento de inovações na cadeia produtiva da maçã brasileira. E aí eu convido já de imediato a professora doutora Márcia, que fará a explanação inicial, depois eu retorno e depois a gente faz um bate-papo no final, tá? Márcia, então, com a palavra. Ok, muito obrigada. Obrigada, professora Maria Emília. Obrigada, Tadeu, pela mediação. Tá tudo certo. Esses nomes todos e sobrenomes, Tadeu, são todos assim mesmo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por essa oportunidade, né? Nós participamos aí enviando um capítulo de material que nós fizemos, né? Dos nossos diversos estudos aqui na cadeia produtiva da maçã brasileira, que a nossa equipe aí, orientada pela professora Maria Emília, fizemos ao longo aí de mais de uma década, né? E aí, então, participamos dessa produção aí da BUC, né? E estamos hoje aqui preparados, então, para poder apresentar um pouquinho daquilo que nós fizemos nesses estudos nos últimos tempos aí. Nós temos várias pesquisas realizadas com a cadeia produtiva da maçã, ela é um dos segmentos do agronegócio, né, que tem, assim, uma participação bem importante. É a cadeia da fruticultura que tem um maior desenvolvimento e que tem a utilização de uma boa parte de tecnologias que são bem importantes para o agronegócio do nosso país. Então, eu acredito que é um dos segmentos do agronegócio que é bem bacana de nós compartilharmos aí com quem está junto conosco. Eu só quero te pedir, Tadeu, eu gostaria de fazer a projeção da minha apresentação, é possível? É possível, viu, Márcia? É possível você fazer. Tu clica em Share Screen aí na tua tela. Tá. Screen, e aí você bota... O PowerPoint deveria estar aberto. Já está? Tá, ele está aberto, está aqui. Tá, então só clicar nele, clica no Share Screen, vai compartilhar a tela, bota compartilhar a tela, e aí você clica nele. Então... Share Screen... Tadeu está sem áudio. O botão Share Screen, muito obrigado. O botão Share Screen fica no meio, na parte da base do sistema. Eu cliquei nele, que está desabilitado para mim. Tenta agora, ver se abriu para você. Agora sim, ótimo. Tá, beleza. Perfeito. Ótimo, estamos aqui então. Perfeito, só deixa eu colocar a apresentação aqui. É isso, né? Aqui. Bom, então, o título dessa apresentação nossa de hoje, nós procuraremos, né, fazer uma apresentação do material, procurando apresentar como que a cadeia produtiva da maçã brasileira, especialmente nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, fazem, né, qual é a dinâmica que eles têm para desenvolvimento das inovações relacionadas à produção da maçã. Então, eu e a professora Maria Emília aí somos quem está aparecendo aqui agora, mas nós temos vários outros coautores, aí o professor Ademar Galelli, a professora Eliana, o professor Júlio, enfim, e mais
diversos outros pessoas que sempre colaboraram conosco também. Como uma parte introdutória desta parte do trabalho, eu gostaria de mencionar e deixar assim uma introdução. A cadeia produtiva da maçã, assim como boa parte das cadeias produtivas de fruticultura, eles enfrentam muitos desafios, principalmente relacionados a práticas de gestão no cotidiano dos negócios, das propriedades rurais. Então, é um campo muito bom para nós de gestão, de administração, para trabalharmos, porque ainda tem muito de pequeno produtor, de propriedade rural que é muito tocada por familiares, né, pelas famílias, e aí falta ainda, então, essas práticas de gestão. Isso foi um elemento que a gente sempre identificou nos nossos estudos, e ele acaba sendo um desafio para nós que trabalhamos com inovação e com gestão também. Outra situação que é bem importante, que a gente sempre levou em consideração, a importância de trabalharmos com as ferramentas de inovação em ambientes mais complexos, em cadeias produtivas, em sistemas organizados, e isso também, então, nos conduziu a buscarmos aí fazer esses estudos que nós fizemos aqui. E aí também, paralelo a isso, eu sei que tem muita gente que simplifica, nós sempre falamos disso, muitas discussões nós tivemos, porque tem muitas pessoas que simplificam o termo inovação. O que é inovação? As pessoas acabam utilizando no cotidiano o termo inovação de uma forma que, para nós, causa e acaba nos levando a questionamentos, a buscarmos o que envolve, afinal de contas, o contexto todo de inovação, porque não é simplesmente um termo que tem que ser usado só porque a pessoa quer falar bonito, né? Isso, para nós, sempre esteve presente e muito claro. E aí nós tivemos, então, como objeto de estudo, a cadeia produtiva da maçã brasileira. O que norteou a nossa, essa nossa final aqui de trabalho é a ideia de identificar, e partindo do problema de pesquisa, de um questionamento que instigue mesmo nós como pesquisadores, foi como e por que emergem as inovações na cadeia produtiva da maçã brasileira. Nós gostaríamos de entender, para nós entendermos o desenvolvimento das inovações neste sistema organizado, nós gostaríamos de entender como e por que elas acontecem, né? E a partir daí, entender também quais são os resultados obtidos após a implementação das inovações. Como o agronegócio é um segmento que acaba tendo muita visibilidade no nosso país e é o que tem uma boa participação no produto interno bruto do nosso país, que permeia muito da economia do nosso país, nós gostaríamos de identificar, então, como é que as inovações, após a sua implementação, elas dão retorno. Como é que essa mensuração desse retorno, a professora Maria Emília vai poder apresentar também muito melhor do que eu essa parte aí, né? E a nossa intenção foi pesquisarmos com os produtores e com os packing house. Os packing house são aquelas casas, depois de colhida a maçã lá no pomar, ela vai para aquele local de armazenamento e esse local, então, é chamado de packing house. E aí também a nossa intenção é entender de uma forma geral como é que é esse contexto do surgimento das inovações nesta cadeia produtiva. O nosso objetivo, então, foi analisar como e por que isso tudo acontece nesses dois segmentos especialmente. E aí, aquela situação bem acadêmica, né? Como é que nós... Quais foram os passos que nós trilhamos para chegarmos nesse resultado? Primeiro, nós tivemos que fazer um corte, aí de que período, de qual a qual período é que nós fizemos o levantamento. Então, a cadeia produtiva da maçã, ela, até 1992, ela não tinha muito registro de inovações. A partir daí é que começaram a surgir, principalmente, novos clones de Fuji, novos clones de Gala, e aí isso também foi considerado, então, as primeiras inovações do segmento, assim como os porta-enxerto, assim como o formato de distribuição e de manejo de solo, que é o que principalmente é feito na cadeia produtiva. E mais aqui próximo da década
em torno dos anos 2000, é que se teve muito a implementação de novas tecnologias para classificação da fruta, para identificação de qualidade do produto depois de colhido. Então, nós pegamos esse período de 1992 a 2012. E aí, depois disso, depois de todo o levantamento feito, nós tínhamos a intenção de propor para esse segmento do agronegócio uma dinâmica simples, pedagógica, que fosse pedagógica para que eles conseguissem se organizar no momento que eles fizessem as interações entre eles, entre os atores todos desse segmento, para que nós pudéssemos, então, fazer uma contribuição, enquanto meio acadêmico, para este segmento do agronegócio. E aí, então, nós fizemos ali todo um levantamento dos tipos de inovação, né, bem acadêmico, para que ficasse bem identificado também para eles e que contribuísse na prática deles. E disso tudo também, nós procuramos identificar, porque a cadeia produtiva da maçã, ela procurou nós, a universidade, os pesquisadores, porque eles gostariam também de fazer esse envolvimento com o meio acadêmico para verificar em que eles poderiam se organizar e ter um entendimento dos principais fatores que atrapalham ou que não deixam eles avançar enquanto segmento do agronegócio. Então, nós fizemos todo um levantamento desses fatores, que são os fatores internos da cadeia e os fatores externos também vinculados com a sociedade, com o governo e todo esse contexto. E aí, como é um trabalho acadêmico também, né, nós usamos o anel tetralógico do Edgar Morin para que conduzisse a nossa prática acadêmica e a nossa prática em loco também. E aí foi quando, né, do anel tetralógico do Edgar Morin, ele apresenta os elementos desordem, interação, organização e ordem. Para o Edgar Morin, ele apresenta essa dinâmica complexa de interação entre os agentes na sociedade, dizendo que as coisas andam normalmente, até que acontecem conflitos ou acontecem eventos ou fenômenos que fazem com que os segmentos, a sociedade, passem por desordens, ou chega num momento que é considerado uma desordem. Dessa desordem toda, acaba fazendo com que todos os atores envolvidos façam interações entre si. Dessa interação, segundo ele, resulta ou deve resultar uma nova organização. O segmento, o setor, a sociedade se organiza novamente e essa nova organização acaba sendo colocada em prática como uma nova ordem. Então, nós utilizamos essa dinâmica para verificar se na cadeia... Ontem foi feriado aqui também. Eu pensei em te ligar ontem, mas era dia do trabalho e eu não tinha certeza. Eu achava que eu estava trabalhando, mas... Não dava não, precisava descansar mesmo. Sim, eu sei que tu vem na pauleira aí. E aí... Assim, ó, o falei com o Efraim, ele disse Vamos aguardar então, né? Que o responsável... Posso seguir, professor? Pode seguir. E aí, então, se tem essa nova ordem, que é o segmento novamente, então, em harmonia. Aproveitando o ensejo para dizer que o nosso trabalho está sendo gravado, tudo bem? Ótimo. Obrigada. Isso aí. Bom, aí nós fizemos a análise, então, dos impactos dos fatores internos e fatores externos relacionados a todos os processos de inovação desse segmento. Penso que esse foi um dos grandes achados do nosso trabalho, ajudou muito esse segmento. E aí também, então, ali a ideia de identificar os resultados de cada inovação para cada elo desses dois pesquisados, produtores e os packing house, e aí depois poder fazer essa apresentação mais ou menos como nós estamos fazendo hoje. Nós fizemos todo um levantamento teórico sobre como que se avalia e como que se mensura a inovação. Fizemos todo um passo a passo, seguindo a teoria da complexidade proposta
na obra de 1977, o método do Edgar Morin, que é onde ele fala da teoria da complexidade, foi assim o grande norteador do nosso trabalho. Então, essa é uma das principais bases teóricas desse nosso trabalho. Os autores também ali de inovação, né? Então, essa ideia do Schumpeter, que foi lá de 1911 ainda, né? Da importância de que seja considerado inovação algo que verdadeiramente deu retorno para aquele segmento que buscou ela, que seja algo aplicável, que seja algo que dê retorno comercial para aquele segmento que está sendo utilizado, né? E então, a partir deste surgimento, ela tem que ser uma nova apresentação daquele segmento, daquela empresa, nesse nosso caso, da cadeia produtiva da maçã brasileira. Utilizamos os documentos de diversas instituições. Quem puder, quiser ver mais, né, no capítulo do nosso livro ali, está identificado todas essas bibliografias, né? Aqui, então, nós tentamos utilizar esse material do American Report, que deu uma ideia muito para nós do ambiente de inovação, de ecossistema inovador, que para nós, assim, foi bem importante nós entendermos, quando nós estávamos organizando o trabalho, se falava muito de ecossistema inovador, né, da importância do entendimento disso tudo, e aí foi bem importante para nós levarmos isso para a cadeia produtiva da maçã e pesquisarmos lá. Os tipos de inovação, né, que também é bem importante, é aquilo que eu falei, como a cadeia produtiva da maçã tem algumas dificuldades de ferramentas de gestão, nós levamos, explicamos, fizemos conversas, fizemos várias palestras com os produtores rurais, com as associações, a Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a Associação Brasileira de Produtores de pera. Nós fizemos, então, esse movimento com todos eles, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E aí, então, as inovações, né, de processo, inovação de produto, inovação em marketing ou de marketing, e as inovações organizacionais, aquelas mais vinculadas com o cotidiano de trabalho de quem faz parte desse segmento. Ali, para mensuração e inovação, nós usamos aí o consagrado Manual de Oslo, né, que tem a apresentação dos materiais, de como que a gente faz essa mensuração. O material também do European Commission foi muito importante, é um material que fica o tempo todo interagindo com quem elaborou o Manual de Oslo, né, e quem apresentou ele para nós. O documento do governo de Washington, que é um documento bastante importante, com a ideia de desenvolvimento econômico de inovações. Isso é uma bibliografia que, para nós, foi muito importante, nós utilizamos ela e deu uma ideia importante de como que os governos devem se preocupar com as inovações para pensar nos segmentos, sendo que tem pessoas de diferentes níveis econômicos, diferentes níveis educacionais. Aqui, então, esse documento embasou o nosso instrumento de coleta de dados, como que nós conversávamos com um pequeno produtor lá do interior, como que a gente levava para eles esse nosso trabalho e que ele pudesse dar um retorno, então. Então, esse documento do governo de Washington é um documento bastante importante na nossa concepção. Utilizamos também ali o documento a Survey Innovation, que também dá uma boa base para a elaboração do instrumento de coleta de dados, o instrumento do governo brasileiro, né, que é apresentado pelo IBGE, que foi destacado ali né, a ideia de como que no Brasil é feita essa mensuração, esse levantamento das inovações. Nós também levamos isso em consideração. E aí, para podermos fechar tudo isso, nós tínhamos o pensamento complexo proposto por Edgar Morin, que o Edgar Morin ele faz a gente enlouquecer, né? Ele diz isso, né? As coisas são complexas, as coisas são disjuntadas, elas são antagonistas, mas elas são simples, estão aí, e nós temos que entendê-las e simplificá-las e trabalhar com elas. Então, é muito bacana essa ideia do Edgar Morin. Eu, pelo menos, passei a ser fã dele após a professora Maria Emília me instigar para essa linha aí. Foi um dos grandes crescimentos como pesquisadora na minha vida acadêmica aí.
E aí aqui, então, está o desenho. Ó. É isso aqui que o Edgar Morin diz, né? A sociedade vem passando por diversas situações até que chega o momento de desordem. Eu vejo que nós agora estamos assim, né? O mundo está num momento de desordem, né? Que dá para fazer o casamento. Eu tenho feito esse casamento, Tadeu, o tempo todo. O tempo todo eu me reporto para essas referências do Edgar Morin. Aliás, eu recomendo, leiam o método do Edgar Morin, que muitas coisas vão fazer sentido para esse momento que nós estamos vivendo agora. Aí aqui, né? É preciso acontecer interações entre os diferentes atores, é preciso que tenha linhas de entendimento, que cada um faça o seu complemento, para que se tenha uma nova organização e a gente passe a viver uma nova ordem. Então, essa é a ideia do Edgar Morin, que eu penso que cabe muito no momento também que nós estamos vivendo agora. E aqui nós fizemos uma junção do material do Edgar Morin com o material do TID. Então, para as inovações, o TID faz ele parte desse pressuposto, que a primeira fase para uma inovação é a procura. Tu tem um problema, ou tu quer te antecipar algum problema, e aí você faz a procura por qual é a melhor solução, qual é o melhor, o que eu uso para resolver essa situação que eu estou vivenciando, né? Ou que eu não quero me antecipar, né? Aí, depois de identificados as diferentes opções, vem esse momento, essa fase 2, que é a seleção das tantas opções que nós temos, qual que nós vamos selecionar, e após essa seleção, então, é feita a implementação, e após a implementação, então, vem as diferentes etapas, que é a aquisição desse conhecimento por todas as equipes, executar, né? Porque, em geral, as inovações no mundo dos negócios, no mundo das organizações, as pessoas estarão envolvidas, o ambiente todo, então, se executa aquela situação, faz o lançamento e depois tem que sustentar ela no mercado, e se nós seguirmos a linha do Schumpeter, tendo retorno, especialmente retorno econômico financeiro, né? E disso tudo, o resultado, segundo, é que a gente aprenda. Aprendendo, a partir daí, nós vamos já ter uma dinâmica para a inovação, que, inclusive, nós acreditamos, né, que a cadeia produtiva da maçã tem isso. A metodologia que nós utilizamos, nós tivemos 2 etapas. Nós fizemos um estudo qualitativo, que foi para fazer todo o levantamento do que a cadeia produtiva da maçã tinha. Fizemos diversas entrevistas com especialistas do segmento, muita visita técnica em campo, em packing house, dia de poda, dia de raleio, dia de campo, muito campo. E aí, depois disso, então, nós propusemos um modelo para a cadeia produtiva, e depois desse modelo proposto, nós fizemos uma análise quantitativa, que era para ver se esse nosso modelo verdadeiramente teve alguma utilidade lá para o segmento. Aí, aqueles fatores, que foram os fatores que eu falei, que a cadeia queria que nós identificássemos, nós acabamos elencando eles como fatores sociais, fatores econômicos, fatores organizacionais, mercadológicos e fatores políticos também. Aí, então, está aqui, foram 12 especialistas, foram pessoas de diferentes áreas aí que nós conversamos, Embrapa, Epagre, Emater, conversamos com todos os envolvidos mesmo nesse segmento. Aí, então, o que compôs a nossa amostra, então? Na cadeia produtiva da maçã do estado de Santa Catarina, até ali o período de 2012, até 2014 também estava nesse formato, agora nós não verificamos mais, mas tinha 1.866 produtores no estado de Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, 844. A nossa amostra, então, foi 216 produtores de Santa Catarina e 98 do Rio Grande do Sul. E de packing house, naquele período tinha 200 em Santa Catarina e 110 no Rio Grande do Sul. A nossa amostra foi 73 do Rio Grande do Sul e 60 do estado de Santa Catarina. Aí nós fizemos a triangulação dos dados, fizemos análise de conteúdo, seguindo todas aquelas premissas, principalmente da Bardan, analisando o conteúdo de todas as entrevistas,
fizemos análise de estatística descritiva, fizemos análise fatorial, fizemos todos esses levantamentos para que nós pudéssemos apresentar o nosso trabalho e ele ter respaldo científico, né? Aí aqui, então, da análise dos dados, só como uma apresentação, né? Analisada a cadeia produtiva da maçã, verificado as inovações, verificado ali, né, nos produtores e nos PAC, como que surgiu, e o anel do Mohan aqui, novamente, sempre nos orientando. Aí, no primeiro momento, lá naquela parte qualitativa, nós elencamos 4 proposições, com a ideia de entender se o anel tetralógico do Mohan acontece na cadeia. Então, a primeira proposição foi essa. Os processos de inovação na cadeia produtiva da maçã brasileira têm origem a partir da identificação dos integrantes, que acontece uma desordem, eles identificam uma desordem. A segunda, as interações que ocorrem entre os atores são decisivas para o resultado das inovações? O resultado das interações entre eles resulta na organização? E a organização do setor, a partir de todas essas interações, elas resultam verdadeiramente numa nova ordem? Fizemos análise fatorial, ali, né, os nossos dados, ali, então, inovação em produto, processo, marketing organizacional. A escala de pesquisa para nós foi de 1 a 5. E aqui nós fizemos, esse é o quadro que resume a nossa pesquisa para a identificação dos fatores, então, dentro e fora da cadeia produtiva estudada por nós. Então, no fator social, os nossos questionamentos foram em relação ao fortalecimento das políticas sociais das empresas, a preservação do meio ambiente, a manutenção da saúde dos funcionários. Todo mundo que conhece as cadeias produtivas, especialmente a cadeia produtiva da maçã, sabe que tem muitos problemas, especialmente na colheita, com as pessoas que trabalham nesse segmento. A preocupação com a comunidade no entorno, porque tem muitos elementos que acabam interferindo na comunidade, e o investimento na educação das pessoas que trabalham nessas empresas. Os fatores econômicos, ou os elementos do fator econômico. Redução do custo de matéria-prima, do custo de mão de obra, se teve algum movimento com a lucratividade para aquela empresa, se teve redução dos custos de produção, aumento de vendas no Brasil. Tendo inovação, a tua maçã vende mais? Não vende mais? Como é que é essa relação? Aumento das exportações. E no nível organizacional, crescimento e desenvolvimento dos funcionários, né? Se os funcionários se sentem valorizados nesse segmento, valorização e reconhecimento deles, realização de projeto com ideias dos funcionários, utilização das habilidades e das competências dos funcionários, e as normas e padrões de higiene, segurança, produtividade, saúde e qualidade de vida também. Fizemos, inclusive, palestras e atividades com um segmento voltado para ergonomia nos postos de trabalho, tanto nos packing house quanto em campo. Fizemos dia de campo para isso também. Dos fatores políticos, uso de incentivos do governo, muito utilizado no segmento, uso de programas setoriais, aqueles programas todos que os governos nossos, dos estados e o federal têm, desoneração de imposto, normas jurídicas, as políticas de importação e exportação, que interferem muito, pelo menos é a queixa deles, é o relato muito presente nesse segmento, e as políticas ambientais. E os fatores mercadológicos, posicionamento de mercado, melhora da competitividade, produção, a partir daquilo que o cliente quer comprar, a agregação de valor no produto, que é um dos elementos principais da maçã, e incremento da competitividade quando tem exportação. Bom, agora um pouco dos resultados disso tudo, dessa nossa incursão toda pela cadeia produtiva da maçã brasileira, então. Nós identificamos, naquele período de 92 a 2012, 23 processos de inovação, que nós conceituamos como processo de inovação. Eles são 14 inovações de processo, 4 inovações relacionadas a marketing, 3 inovações organizacionais e 2 inovações de produto somente. Aqui estão todas elas, tá?
Eu não vou ficar falando e mostrando todas elas, porque eu acho que vai muito longe isso aqui. E aí eu acho que a gente pode... Quem quiser ver isso aqui, dá para dar uma olhada no nosso capítulo de livro, né? Até para identificar. Mas as principais são novos clones das variedades Gala e Fuji. A cadeia produtiva da maçã brasileira tem destaque com esses novos clones. As variedades que foram adaptadas, especialmente em São Joaquim, tem muita adaptação, porque São Joaquim é onde tem o clima mais diferente no nosso país, então teve muita adaptação de clima. A densidade de plantio, isso aqui é muito importante, como que é colocado, como que é feito o manejo do solo, a condução dos pomares, como que eles atuam, desde a quebra da dormência, que vai acontecer agora, né? O raleio, poda, enfim. Os porta-enxerto, isso aqui é fundamental nesse segmento nosso. A polinização, as abelhas estão escassas, estão raras, então é uma situação complexa para a cadeia produtiva da maçã. A quebra de dormência, o raleio, eles têm usado raleio químico justamente para eliminar a mão de obra, tentando eliminar parte dos problemas. Isso acaba tendo também não utilização de mão de obra, né? Engenharia agronômica, né? Essa situação toda de uso de agroquímicos e todos os defensivos, manejo de cultivares, frigoconservação, durante a conservação pós-colheita e no transporte até chegar para quem consome, né? Maquinário de classificação, a produção integrada, que tem todo um manual do governo brasileiro baseado em tudo que é feito, principalmente na Europa, para cuidado com aquilo que nós vamos consumir aqui, tecnologia da informação e um software. A cadeia produtiva da maçã tem um software que é dela ali, né, que foi elaborado aqui, que é o Profruta. Deixa eu ver se isso aqui, o software Profruta, então, eu repeti, né? Manejo pós-colheita, classificação em ponto de venda, que é um gargalo complicadíssimo, não só da maçã, mas de tudo que vai para supermercado, de tudo que vai para fruteiras, é uma queixa dos produtores, essa parte aqui. A mecanização, que eles consideram como grande avanço também para o segmento. A tela antigranizo, que ajudou muito para que eles possam, né? Porque como tu não consegue controlar quando vai ter granizo e não vai ter, então a tela antigranizo acaba preservando ali, né, a produção e aí, por consequência, o resultado da produção para quem produz, né? E eles tiveram também uma ideia de um lançamento de um programa que era Apelo Saúde. Então, foi todo um desenvolvimento da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, com a ideia de que nós consumíssemos maçã, que é como o Tadeu falou no início, né? De um pouco dos componentes da maçã, a maçã é considerada um dos melhores adstringentes, é utilizado para muito cosméticos, é utilizado para problemas de garganta, problemas de todos os gástricos. A maçã é muito importante e com esse programa eles procuraram despertar o consumidor, então, para essa ideia. A maçã mini, que é aquelas maçãs em saquinho que vocês já devem ter visto no mercado, Turma da Mônica, Perna Longa, enfim, vários desenhos animados aí. O Mais Fruta na Escola, que foi em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina comprava do pequeno produtor e distribuía nas escolas públicas do estado de Santa Catarina. Isso aqui teve um resultado muito importante na saúde do povo de Santa Catarina, eles têm estudos que demonstram isso. O projeto Bela, que era aquela ideia de nós... Tinha uma mulher, foi feito, né, uma apresentação com uma mulher demonstrando essa ideia da saúde, da qualidade de vida, uma mulher esbelta, uma mulher bonita, enfim, né? Aí, agora vem a nossa proposição. Então, inclusive os pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe nos ajudaram, né, ali... validando os nossos instrumentos de coleta de dados, os presidentes das associações. Tiveram várias pessoas, então, que nos ajudaram a construir o instrumento de coleta de dados. Aqui vem o framework, então, que temos para eles. Isso aqui chamou bastante a atenção do segmento. Nós apresentamos para eles isso aqui, ó. O segmento está ali passando, né, por aquela situação mais tranquila.
até que vem uma desordem. Nós consideramos a desordem é a proposição do Morin, a nossa proposição é oportunidade de inovação. E aí, essas oportunidades de inovação, elas aparecem e nas políticas de governo, né, que infelizmente tem muita queixa do segmento em relação às políticas de governo ainda, eles sempre tiveram e continuam tendo. O clima, né, quando chove muito, quando não chove, quando tem granizo. A mão de obra, eles reclamam muito de que a mão de obra ou é desqualificada, ou não existe, ou é muita rotatividade. E eles agora estão utilizando a mão de obra da Argentina. E nesses últimos, eu tive uma fala aí com os produtores, que a gente sempre continua falando com eles, eles estão utilizando mão de obra indígena agora. Olha que bacana. Quer dizer, eu acho bacana, tá? Se não for, vocês me perdoem. É só a minha opinião também, tá? Respeito a opinião de todos. Eles trouxeram indígenas de diversas partes, da Argentina, do Paraguai e do Brasil, e esse pessoal gosta muito de vir trabalhar aqui. E segundo as empresas, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, eles se sentem muito valorizados, porque eles sabem que o segmento da maçã é um segmento muito valorizado da fruticultura brasileira. Então, eu gosto. Tenho descendência indígena também, então, estou feliz. A comercialização, uma reclamação deles é a oscilação de preço, né? Porque daí depende. O grande produtor tem muita quantidade, ou o pequeno produtor se atravessa e vai lá e vende direto com o caminhão, na beira da estrada, esse tipo de coisa. Então, acaba oscilando muito o preço da fruta. Inclusive, tem grandes empresas aqui de Caxias do Sul e ali de Vacaria, que têm feito toda a compra da maçã do pequeno produtor para controle de mercado, né? Eu acho que a galera que deve estar aqui assistindo essa nossa fala deve ser muito da gestão, da administração. Então, muitas vezes, quando tu não consegue barrar aquela pessoa que está atrapalhando o teu negócio, né? Tu vai lá e compra dele, que daí quem vai vender vai ser você. E acaba que a maçã tem hoje muito essa situação, então, de termos grandes compradores que aí fazem a distribuição para todo o mercado. Isso é ruim para nós, consumidores, de certa forma, né? O que mais aqui? A profissionalização, instabilidade econômica. E aí aqui vem as interações. Aí todos os elos que interagem, ó, as associações, as cooperativas, os diferentes elos da cadeia, e eu vou dizer para vocês, é um segmento muito organizado. Eu participei de muitas reuniões, de muitas atividades dos governos, governo municipal, estadual, eles todos participam, eles são muito engajados, e isso dá um resultado muito importante para esse segmento. Eles são muito envolvidos com a IPAGRE, com a Embrapa, com a UX, né, com a nossa universidade, muito envolvimento, então isso dá um retorno muito importante para eles, muito retorno para os estudantes de administração, de agronomia, de contábeis, de economia. Os cursos de tecnologia têm feito muita, né, movimento ali, tem sido bem importante isso. E tem também as empresas de consultoria, doutores, pesquisadores, tanto do estado do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, que são, na verdade, as pessoas que fazem a ligação desse povo todo, da Embrapa, da IPAGRE e das universidades com os produtores, porque normalmente eles são produtores também. E aí, aqui, então, toda essa interação tem uma nova organização, e essa nova organização nós utilizamos para dizer, ó, a inovação de produto, de processo, de marketing e as organizacionais, e a nova ordem acaba sendo, então, lançamento para o mercado, novo produto, o packing house com uma dinâmica diferente de trabalho e contribuindo para os fatores ali, sociais, econômicos, organizacionais, políticos e de mercado. Então, aqui acaba só repassando, né? A gente identificou, sim, que o anel de Morin pode ser utilizado na nossa dinâmica de inovação, então nós conseguimos achar resposta para as nossas proposições. A análise quantitativa, ela é bastante longa, tá? Não vejo também necessidade de apresentação disso tudo aqui agora, é só para demonstrar que nós fizemos toda uma caracterização de quem trabalha, de quem está no packing house, de quem é os produtores, grau de escolaridade, ó, qual o grau de escolaridade, investimento em pesquisa e desenvolvimento. O produtor praticamente não investe em pesquisa e desenvolvimento, olha aqui, a gente consegue perceber.
o packing também é mais ou menos assim, ó. Apareceu alguma coisa na Nova Zelândia, busca para cá. É mais ou menos assim, infelizmente. Os profissionais, ou então o grau de instrução das pessoas que trabalham lá, a grande maioria é de nível médio. Quem está no comando é que é nível superior. Tem muitos profissionais com pós-graduação, mas é mais no comando mesmo. Tem mestres, muitos doutores nesse segmento, mas é no comando, tá? Não é lá no dia de campo e manejo, essas coisas, não necessariamente. Dia de campo só no comando. Aí aqui, ó, as implementações, né? Nós fizemos um questionamento para eles todos, se eles percebiam as inovações que nós apresentamos, essas todas implementadas. E a grande maioria, sim, né? O segmento é muito organizado. Todo mundo tem o porta-enxerto, todos têm a polinização, todos, eles são muito organizados e não tem muito egoísmo nessa cadeia, tá? Eles acabam divulgando o que é utilizado ali por todos os produtores. As inovações em marketing, as organizacionais, aquelas todas lá que eu apresentei. Aqui são os percentuais da utilização. A grande maioria, ó, a densidade de plantio, a única que não tem muita utilização, e isso acaba dando uma disparidade, porque tem muito grandes empresas, não tem, então, os equipamentos para classificação, não são todas as empresas que têm, não. São só aquelas maiores e que têm mais recursos e mais tecnologia também, né? As inovações em processo, enfim, aqui é só um levantamento, aqui a análise, depois a professora Maria Emília vai falar, e dos fatores, o que nos chamou bastante atenção, e eu quero destacar aqui agora, aqui nós fizemos separado, tá? Eu vou falar bem brevemente, até porque eu já estou há muito tempo falando, já está todo mundo cansado com a minha fala chata, então vamos lá. Nós fizemos o levantamento dos fatores com os produtores do Rio Grande do Sul, os produtores de Santa Catarina, com o packing do Rio Grande do Sul e com o packing de Santa Catarina. Olha os resultados, ó. Preservação do meio ambiente. Os dois elementos aqui que deram a maior carga fatorial na nossa análise quantitativa foi a preocupação com a manutenção da saúde dos funcionários. Isso é importante, porque a gente sabe que é a empresa que responde pela saúde do funcionário, e a preocupação deles com o investimento em educação e também aí a comunidade no entorno, né? Dos fatores econômicos, isso para produtores de Santa Catarina. Dos fatores econômicos, ó, eles notaram que as inovações ajudam, ó, na redução de custo com matéria-prima, na redução do custo total de produção e também no aumento de exportação. Os fatores organizacionais, ó, as inovações ajudam principalmente em projeto a partir das ideias dos funcionários e o cuidado com as normas e padrões de higiene, segurança e produtividade. E os fatores políticos, infelizmente, continua sendo, eles não conseguem identificar que as inovações contribuem para essa interação com os governos e que tenham resultado. A única coisa que eles percebem um retorno é o uso de incentivo do governo. Então, o governo tem os incentivos, basicamente financeiros, mas os outros elementos, pode ver, ó, não aparece. A carga fatorial, olha, desoneração de imposto. E se nós fizéssemos aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, a carga fatorial ia estar próxima de zero, tá? A insatisfação, nesse momento aqui, ela é bastante grande. Só fazendo um paralelo daquele momento para hoje. E os fatores de mercado, ó? Então, conseguem perceber que as inovações auxiliam na melhora da competitividade e na produção a partir do que o cliente quer. A maçã brasileira, ela basicamente é produzida com quem consome dizendo, eu quero uma fruta mais doce, eu quero uma fruta com mais cor. Para vocês terem uma ideia, no Brasil praticamente não se vende a maçã verde, que é o contrário da Europa. Na Europa se vende mais a maçã verde. Nós, brasileiros, queremos vermelho, e a maçã tem que ser vermelha, senão a gente não come. No Rio Grande do Sul, aqui no packing de Santa Catarina, e praticamente se repete, tá?
A única coisa que aparece no PAC de Santa Catarina, olha aqui, ó, eles percebem que as inovações ajudam nas políticas ambientais. Depois, para o Rio Grande do Sul, também praticamente se repete, ó, a diferença é a seguinte, ó, os produtores do Rio Grande do Sul identificam que as inovações no Rio Grande do Sul contribuem mais para importação e exportação. E é o que a gente percebe. O produtor do Rio Grande do Sul, ele tem mais a ideia de exportar e ele tem também a ideia de importar matérias-primas de fora do Brasil. A gente percebe que no Rio Grande do Sul, o nosso produtor de maçã, ele é mais voltado para a tecnologia mesmo. Então, a preocupação nem é muito com esses incentivos financeiros. É mais com o resultado na hora da venda. Para mim, me pareceu um elemento bem importante. No PAC do Rio Grande do Sul, praticamente se repete a diferença, ó, que o PAC do Rio Grande do Sul diz que o uso de programas setoriais, aquela situação mais ampla de incentivos do governo, para programas setoriais é o que eles destacaram aqui como diferente. E aqui eu acho que é importante ser destacado, porque, olha, o Packing House do Rio Grande do Sul identifica vários elementos mercadológicos, que eu penso que corrobora aquilo que eu acabei de dizer. O Packing House do Rio Grande do Sul tem mais essa preocupação, olha só, posicionamento de mercado, melhora a competitividade da fruta do Rio Grande do Sul, também a produção a partir do que o cliente quer comprar e incremento da produtividade. Em Santa Catarina, eu percebi que a gente não verifica muito isso, porque lá o pequeno produtor produz e ele basicamente acaba vendendo e vende bastante para o Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês conseguem ter o mesmo entendimento que eu acabei tendo como pesquisador ali, mas o Rio Grande do Sul acaba tendo também produção, mas muita compra de Santa Catarina. O produto de Santa Catarina é melhor do que o nosso, tá? Principalmente pelo clima. Só que aí o vendedor do Rio Grande do Sul é mais inteligente, penso eu, do que o vendedor de Santa Catarina, tá? Essa é uma das conclusões que eu tirei. Ali é só um geral de todas as amostras que nós fizemos. E nas nossas considerações, aqui nas minhas considerações, depois eu vou passar para a professora Maria Emília, né? Então, o destaque dos fatores sociais, ó, preocupação com a saúde dos funcionários, preocupação com a comunidade no entorno, porque eles se preocupam, sim, porque acaba tendo muito problema com resíduos, o trator, quando está em funcionamento, porque no interior a gente sabe que isso é mais um porém também, investimento em educação, os fatores econômicos, ó, aquilo que eu já mencionei antes, né? Custo de matéria-prima, custo de produção, custo de mão de obra, aumento da exportação, aumento de venda, os organizacionais, crescimento e desenvolvimento dos funcionários da cadeia produtiva da maçã, principalmente aqueles dos níveis mais gerencial e estratégico, pensando lá na nossa cadeia de planejamento e planejamento estratégico organizacional, eles trabalham há 20 anos, há 30 empresas e bastante motivados com o segmento. Então, essa valorização eu percebi no segmento, sim. O padrão de higiene, segurança e produtividade, eles têm muito presente. Os fatores políticos, ó, então, incentivo do governo, programa fatorial, as normas jurídicas, eles referem ali, né, que as inovações acabam ajudando a eles se adaptarem, né, e a se adequarem também. E os fatores de mercado a serem destacados, então, aumenta a competitividade, produção a partir daquilo que o cliente está buscando e um maior valor agregado. Aqui acaba sendo um retorno desse nosso desenho, ó. Então, lá, o que seria a desordem? Os fenômenos, clima, política, mão de obra e comercialização. Interage, associação, cooperativa, todos os elos da cadeia, as instituições de ensino, os governos, todos os órgãos de governo, as empresas de consultoria, tem uma nova organização, sai um novo produto, sai um novo processo, sai uma nova forma de marketing ou uma nova forma organizacional, tem uma nova ordem, e aqui daí nós temos os fatores, que é só um resumo daquilo que eu já falei anteriormente. Muito obrigada, foi uma alegria poder passar um pouco da cadeia da maçã para quem está nos assistindo. Deixa eu sair.
Ok. Está me ouvindo, Tadeu? E agora com a palavra a professora Maria Emília Camargo. Está me ouvindo? Sim, perfeito. Ok, então. Márcia, parabéns pela tua apresentação. Realmente, né, tu conseguiu fazer uma síntese de toda essa trajetória da cadeia produtiva da maçã. E a Márcia já falou que esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde sempre, eu acho, desde 2008, e a gente não sempre não, agora vamos terminar, não vamos mais, mas a gente sempre acaba dando continuidade. E ainda estamos trabalhando e vendo algumas coisas novas que estão acontecendo. Bom, a Márcia ela já fez toda uma retrospectiva da pesquisa, tanto a parte qualitativa como quantitativa, mas eu ainda sobrou alguma coisinha para me falar, então eu vou falar mais da parte quantitativa, na parte das relações que foi encontrado através da parte qualitativa, e daí com o instrumento que a Márcia aplicou, e ela já mostrou aí bastante cálculos, né, que foram feitos, a gente conseguiu ver algumas relações. Então, vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Tá compartilhando? Ok. Tá? Então, novamente, né, dizer que nossa... Eu só queria diminuir aqui, não estou conseguindo. Tá. Vou colocar aqui. A gente só tem que observar... A gente só tem que observar o tempo, né? Que a gente... Sim, não te preocupa, eu vou passar rápido. Tá? Maria, coloca em modo apresentação. Tá. Uhum. O desenvolvimento das inovações, né, na cadeia produtiva da maçã. A Márcia já falou toda a parte introdutória, as motivações, o que levou a ser desenvolvido esse trabalho, né? E aí, então... Maria, só um minutinho. Eu acho que ali em cima, como tu mudou de computador, tu tem que botar habilitar edição no teu PowerPoint. E aí, depois, você bota em modo apresentação. Lá em cima está escrito habilitar edição. Clica no amarelinho lá em cima. Aqui. Habilitar edição, senão tu não vai conseguir botar no modo edição de apresentação. Não estou conseguindo. Em cima, um pouquinho do verde da tarja, está escrito modo de exibição protegido, habilitar edição, lá em cima. Não é no Zoom, é no PowerPoint. Para cima das tuas maçãs ali, prof. É na esquerda, em cima, na direita, perdão. Em cima, na direita, lá em cima, habilitar edição, um quadradinho que está lá em cima. Na direita, lá em cima. Não. Bem na barra, Maria Emília, ali, ó, modo exibição protegido. Lá bem na direita, habilitar edição. A senhora não quer que eu faça, prof? Eu posso projetar para a senhora por aqui. Pode ser, prof. Suzana? Pode, claro. Tá. Então, a prof. Maria Emília sai ali, que daí eu coloco para a senhora, eu tenho aqui. Fecha o modo o PowerPoint, isto. Tá, projeta aí para nós, por favor. Peraí, então. Bom, mas vamos conversando, então, aí o que aconteceu? A Márcia fez todo o desenvolvimento da parte teórica, da parte qualitativa, e depois, num determinado momento, tínhamos que fazer uma análise quantitativa para verificar se realmente as interações que foram consideradas no início do trabalho como um objetivo, que seria o anel tetralógico do Mohan, ele realmente, na prática, estava sendo observado e através dos dados. E aí, então, a desordem, interação, rotação e ordem, então, foi analisada através dos dados, e aí a Márcia já mostrou que foi feita inicialmente uma análise fatorial, e dessa análise fatorial, então, é que foi confirmada aqueles fatores que ela já falou, né? Fator social, fator político, organizacional, né? E a partir desses fatores aí que nós consideramos como variáveis independentes,
é que nós vamos analisar a formação das inovações, inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional, inovação de marketing. Não está aparecendo. Não tá? Eu não estou enxergando. Não tá, Tadeu? Não. É porque eu tenho Não, PDF. É, É porque eu tenho PDF, não vai, né? tem que clicar no botão Share Screen, que fica aqui embaixo, que é compartilhamento da tela. Pois é, Tadeu, mas para mim, ele tá... Porque eu tenho ele em PDF. Você tem duas telas aí? Hã? Você tem duas telas de apresentação aí com você? Aqui, ó. Dois Agora monitores. Apareceu. Ah, ótimo. Agora tá ok. Ai, desculpa, tá? Bom, então, em relação às inovações, o que nós estávamos falando, né? A mais importante foi em 2003, que foi com a produção integrada da maçã, né? Que a PIN foi realmente a primeira inovação que deu assim um desenvolvimento, uma visibilidade bastante grande para a cadeia. Aqui, então, a Márcia já falou da população amostra que foi trabalhada, se falou na cadeia produtiva da maçã brasileira, mas se trabalhou na realidade com os 3 estados onde tem maior produção, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né? Realmente, em termos de produtores, Santa Catarina ela tem o triplo de produtores do Rio Grande do Sul, mas em termos de parking house, triplo não, 2,5 mais ou menos. O parking house realmente o Rio Grande do Sul tem mais, né? Pode passar. Bom, aí os fatores, né? Fator social, que a Márcia já mostrou, né? A preocupação com a comunidade ao redor das propriedades. Eu acho que foi um dos elementos, assim, dentro das assertivas, que depois foi utilizada na parte quantitativa, que mais se salientou foi exatamente a preocupação com a comunidade ao redor das propriedades. Isso é uma coisa que os produtores, né, os donos de parking house, eles se preocupam com essa comunidade. E também investimento em educação dos trabalhadores, fortalecimento das políticas sociais das empresas que estão envolvidas. Isso é algo foi bastante significativo no momento de se fazer a análise quantitativa de dados. Pode passar adiante. Em relação ao fator econômico, né? Nós temos uma parte que foi considerada também, a Marta já falou também, mas a redução de custos, a matéria-prima, mão de obra e custo de produção, e aí também o aumento, né, das exportações, também com esse controle que se tem dentro da cadeia e com a qualidade que é ofertada, isso aí, então, realmente a exportação é algo que tem sido bastante significativo em toda a cadeia. Pode passar. Quer ter umas figurinhas mais assim? Não estou conseguindo, tá um negócio aqui, tá ruim isso. Muito ruim. Problema, professora Maria Emília? Tá, ok. Tá, agora melhorou. Dentro do fator organizacional, que também foi outro elemento que foi considerado como para nós uma variável independente, que a gente queria saber quanto que esse fator iria impactar nos tipos de inovação, aí foi considerado o crescimento e desenvolvimento, valorização e reconhecimento, realização de projetos em função aos colaboradores, em relação aos funcionários, né? A utilização eficiente de habilidades e competências, as normas e padrões da saúde, a segurança e produtividade. Então, todos esses elementos sempre relacionados com os colaboradores, com os funcionários da cadeia. O fator político, né, realmente foi algumas variáveis que, em relação, inclusive, com a parte qualitativa que apareceu, e a Márcia já falou das políticas de governo, de programas setoriais, a desoneração de impostos em função de alguns incentivos, a relação entre empregados e empregadores também, ela já falou que realmente existe uma boa relação, são valorizados os empregados, os colaboradores que trabalham na cadeia, e também as políticas de importação e exportação e as políticas ambientais. Então, nós sabemos que realmente, né, o agronegócio, mesmo agora com a pandemia, ele ainda é um dos setores que tem dado um PIB positivo, né?
Então, realmente, apesar desse momento, eles não sofreram, claro, mas não tanto quanto outros setores. O fator mercadológico, que também foi um elemento que teve uma ponderação bastante grande, uma contribuição bastante grande na formação das inovações, principalmente da inovação de marketing. E isso, ele realmente funciona como um incremento na competitividade, porque ele vai agregar sempre valor aos produtos, né? Pode passar. Aqui, essa tabela aqui foi só para mostrar para vocês a importância, que a Márcia já falou, que nós tivemos, na realidade, 4 amostras, né? E aí tem alguns fatores que realmente têm uma carga fatorial, ou seja, uma influência bastante grande, outros menos. E aí estão todas as variáveis que foram utilizadas. Então, foi um trabalho bastante extenso, né? Trabalhando aqui, representando o que tem, representando cada um dos fatores: social, econômico, organizacional, político e mercadológico. Isso aqui tá, essa tabela, ela está no capítulo do livro. Pode passar. Bom, aí os tipos de inovação, né, que foi identificado na cadeia, são as inovações tradicionais, né? Produto, processo, organização e marketing. Não foram analisados outros tipos de inovação, por exemplo, inovação disruptiva, frugal, a inovação sustentável, inovação de custo, não foi analisada. Na época foi analisado somente os 4 tipos de inovação tradicionais, tratados pelo Manual de Oslo. Pode passar. Então, aqui então, eu vou parar um pouquinho para mostrar para vocês poderem olhar em função de números, né? Sempre é bom a gente trabalhar com números. Então, nós temos uma das inovações, a inovação de produto, e que foi, depois de passar pela análise fatorial, ou seja, aquela análise que agrupa um conjunto de assertivas em uma variável latente, ou uma dimensão, ou uma variável que vamos explicar, ou é composta por outros elementos, que nós chamamos de fator mercadológico, político, organizacional, econômico, social, que já vem lá da parte teórica, lá da parte qualitativa. Se nós observarmos aqui teve maior contribuição da inovação de produto, foi o fator econômico, seguido do fator organizacional. Cuja a explicação, ou seja, esses 4 fatores, eles explicam a formação de inovação de produto em 98,4%. Realmente é uma explicação bastante grande, deixando somente 1,6% para outros fatores que não foram colocados no modelo. Vocês vão ver que isso aqui, quem entende de estatística, esse aqui é um modelo de análise de regressão múltipla. Então, faltou. O nosso erro aqui, em termos de outros fatores que poderiam ter sido incluídos, foi de 1,6%. Pode passar adiante. Quando nós falamos em termos de inovação de processo, já ficamos com 4 fatores que tiveram a sua carga fatorial significativa. Um caiu fora, né? Então, ficamos com o fator social, organizacional, político e mercadológico. E aqui, nesse da inovação de processo, que aí até coloquei, inclusive, as últimas inovações, que é a inovação do cuidado, da coloração da maçã, e também a parte de envelhecimento, né, que são técnicas que foram desenvolvidas em termos do processo, de como essa maçã ela é armazenada, como que ela é tratada. E nós temos que o fator organizacional, ele aqui, na realidade, foi o único que teve um valor muito baixo, então, mas ele continua aqui no modelo, mas ele foi realmente, foi a participação menor. Mas o fator social foi o que teve a maior participação nessa formação da inovação de processo. E aqui a gente justifica do fator social exatamente pela a interação que existe entre os funcionários, entre os colaboradores, entre a alta direção, entre todos os elementos que estão engajados dentro do todo o processo da cadeia. Pode passar. Na inovação organizacional, né, aqui a gente teve uma surpresa que o fator social ele foi aqui negativo. Tá? A sua participação foi negativa. Na época, a gente não foi assim fazer uma análise em loco para ver realmente se aquelas variáveis que tinham sido colocadas, apesar de ter sido
variáveis que foram validadas e que foram observadas que realmente elas eram importantes, elas deram um valor negativo. Então, isso aqui ainda é um trabalho, né, para ser pesquisado, né, Márcia? Então, sempre são lacunas que se deixa. A Márcia tem trabalhado diretamente com o pessoal lá e tem discutido várias ações que podem ser desenvolvidas, né? Mas aqui nós podemos ver que, de novo, organizacional e mercadológico, né, estão aqui com uma alta contribuição na inovação organizacional. Pode passar. E na inovação de marketing, né, o fator que atua negativamente é o fator político. Então, na realidade, esse negativo aí, é que se a gente for observar, a contribuição é muito pequena. O que apareceu foi exatamente alguns incentivos, mas na época, como esse trabalho a coleta foi em 2012, né? Em 2012, o que se observava que realmente as instituições governamentais, o incentivo dado ao pequeno produtor, principalmente ao pequeno produtor, era muito insignificante. Então, por isso que esse elemento aí provavelmente tenha dado negativo, mas podemos ver que a parte mercadológica, onde realmente existe muitas ações, né, de desenvolvimento, a Márcia falou da maçã pequenininha, da Mônica, né, então tem aquelas pirulito também, aquelas pequenininhas que vão lá para o Nordeste, Norte, Nordeste, que são bastante importantes, né, então a parte mercadológica é bastante forte. Mas, de modo geral, a explicação de todos os fatores foi muito alta, né, em relação das 4 inovações que foram analisadas. Eu já estou terminando, tá? Então, assim, ó, eu dei uma corrida para nós não perder o ano passado tempo, né? Eu acho que ainda passei em 10 minutos. Quero agradecer, né, pela presença de todos e podemos nos colocar aqui à disposição, não sei se para 1 ou 2 perguntas, não sei, aí o Tadeu é que vai controlar, mas eu acho que a gente precisa fazer uns bate-papos mais seguidos sobre essa parte do agronegócio, principalmente das cadeias produtivas, e que nós estamos trabalhando não só na cadeia produtiva da maçã, mas nós temos agora na bovinicultura, da uva, do café, né? Estamos, inclusive, com uma parceria entre Portugal, México, e estamos trabalhando nessas cadeias. Podemos fazer aí futuramente. Bom, muito obrigada. Bem, então, nós conseguimos compreender toda essa apresentação, que foi, assim, muito clara para a gente, que houve uma grande complexidade aí de variáveis para ser analisada e um público muito grande para ser investigado. E, diante de todo esse processo, a gente viu largamente a desordem tomando conta do pedaço, vamos dizer assim, e que para colocar todas essas variáveis em ordem para poder gerar inovação e fazer todo o apanhado dessas inovações deram muito trabalho, foi bem perceptível isso. Então, com base dentro desse processo todo, aí eu posso iniciar uma breve pergunta, enquanto alguns dos nossos colegas têm alguma pergunta bem sucinta, rápida, que a gente já esgotou o nosso tempo, né? Claro, tivemos nossas dificuldades técnicas, mas estamos aqui para poder também ajudá-los à compreensão do conteúdo. Então, Márcia, diante de todo esse aspecto aí que você viu de desordem, como foi trabalhar a cadeia produtiva da maçã, vislumbrando todos os aspectos da inovação? Tadeu, assim, é bacana trabalhar com a cadeia produtiva da maçã, porque é bem como nós apresentamos e esse relato que você faz, é que nós sentimos na prática, né? Ele é um segmento muito preocupado com inovação, para poder atender da melhor forma possível, principalmente quem compra, né? Mas, ao mesmo tempo, é um segmento que, como você falou, passou assim por muitos momentos turbulentos. Eu fiz eu fiz uma volta na cadeia produtiva faz um mês. Falei com diversos produtores daqueles que nós tínhamos, que nós pesquisamos aqui.
verdadeiramente o nosso trabalho, as nossas ações ajudaram. Isso é, como pesquisadora, como profissional, é muito bacana, porque eu lembro dos problemas, das dificuldades, das angústias que eles tinham, e agora a gente consegue perceber até no pequeno produtor que eles verdadeiramente estão mais preparados, porque aquilo, problemas nós todos já sabemos que teremos, né? E o que eu percebi, principalmente quando eu falei com os pequenos produtores de Santa Catarina, é que eles eram muito mal preparados, por exemplo. Por que eles se queixam muito do contexto que envolve principalmente o governo federal, que é de onde vem recurso? Eles não sabiam utilizar o recurso. Aí eles perdiam o prazo para pagamento, daí eles tinham que pagar multa, daí eles achavam que o problema era o governo. Mas, na verdade, o que faltava era também essa organização empresarial que ciências contábeis entra muito, né, muito forte aí para poder fazer uma organização. Eu me lembro que eu falava muito com eles. Vocês precisam de uma tabela básica de fluxo de caixa. Vocês precisam ter pelo menos isso, porque vai ajudar vocês. Eu acho que isso ajudou muito. E atualmente eu percebo que tem menos problemas de queixa com o governo e mais entendimento de que são eles que precisam melhorar a gestão mesmo das propriedades. E me parece que eles estão buscando muito isso também. E é campo para nós seguirmos pesquisando e prestando consultoria também, né? Parabéns. Então, nós temos aqui algumas colocações, pessoal, dizendo aqui, Dayana Blaskowski, muito boa live, obrigado pela disposição. Marina Bezerra da Silva dizendo, parabéns, professora Márcia e Maria Emília, pelo trabalho. Da mesma forma, temos outros colegas, e aqui a gente tem uma breve pergunta da Cláudia Ferreira. Né? Ela fala, a IG da Maçã Fuji de Santa Catarina é uma iniciativa dos produtores? A professora Márcia pode falar como surgiu essa iniciativa? Eu não entendi o começo, desculpa, Tadeu. A IG da Maçã Fuji de Santa Catarina é uma iniciativa dos produtores. A identificação de origem, é isso? Não, isso geográfica. A professora Márcia pode falar como surgiu essa iniciativa? Tá, perfeito. Isso são interações que os segmentos têm tido. Eles têm tido muitas interações com outras cadeias produtivas. E aí é daí que surge. Por exemplo, tem alguns produtores que já fazem plantações de outros produtos, de outras cadeias, inclusive. E aí, então, é essa interação que eles acabam fazendo. Isso tem ajudado muito o segmento da maçã, porque é o segmento que, em geral, vai na frente dos outros segmentos. Mas ele também, por exemplo, a identificação geográfica ou está se baseando na uva e no vinho, que aí é por isso, alguns produtores começaram a produzir, tem produtor que começou a produzir nozes, né, para produzir azeitona, tem várias outras, e eles fizeram isso também para poder melhorar o ecossistema todo e poder recuperar um pouco daquela mortalidade toda que tinha também das abelhas. Aí, plantando outros tipos enfim, outras plantas, dali também tem flor, aí tem a aproximação das abelhas, reduzindo, tem muita plantação agora com a ideia orgânica, né? E aí, porque eles perceberam que a mortalidade das abelhas, eu me lembro numa vez que eu fui visitar um packing house e uma lavoura de maçã, a quantidade de abelha que tinha morta sem muita explicação era bem grande. E a explicação não era muito, porque eles não tinham utilização de agroquímicos, mas ainda se diz que é em função dos agroquímicos, basicamente, né? Ok. Márcia, muito obrigado. Nós estamos com um tempo super ultrapassado. Foi ótimo toda a explicação. E a gente agradece a cada um de vocês. Muito obrigado, Maria Emília, Márcia Ró, professora Suzana, pela realização junto com a Backup Books e a API, e a todos que aqui participaram. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigada.